Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui, professor Daniel e eu, para a gente começar aqui nossa segunda aula sobre estereoquímica. E nessa aula 2, a gente vai falar sobre regras e nomenclaturas em estereoquímica. Então, pessoal, estamos aqui, como o professor Bruno disse, continuando o assunto de estereoquímica. E aqui segue um aviso que, para melhor entendimento dessa aula, né, é interessante que a pessoa veja a primeira aula que já está pública lá no canal do YouTube. Aqui segue o link da parte 1 desse conteúdo. Pessoal, uma das regras básicas da nomenclatura de química orgânica é que moléculas diferentes elas não devem possuir o mesmo nome, né? Então, a nomenclatura da química orgânica deve ser inequívoca, né? Então, a gente tem uma classe de compostos que a gente vai ver mais adiante, que eles se chamam quirais, né? Que eles têm a sua imagem especular, ou seja, a sua imagem do espelho, é um composto distinto entre si, né? É um composto que não é sobreponível a ele mesmo, né? E a gente vai ver também que a relação entre esses compostos, entre o composto original e a imagem do espelho que não é idêntica a ele mesmo, é uma relação de enantiomeria. Então, ou seja, esses compostos são enantiômeros entre si. Da mesma forma, a gente tem aqui, né, as duas moléculas do butandoisol. Então, a gente percebe claramente que, com o mesmo nome químico, é possível montar duas moléculas distintas. Uma que tem a hidroxila para frente, aqui à esquerda, e uma que tem a hidroxila para trás, aqui na direita. Então, essas duas moléculas, apesar de terem, até agora, né, como a gente está mostrando aqui, o mesmo nome, elas são moléculas diferentes. Então, é necessário inserir alguma coisa nesse nome para que elas sejam diferenciadas, né? Os compostos distintos devem ter nomes distintos. Como que isso seria feito, então? Então, existe uma nomenclatura desenvolvida por esses três cientistas aqui, Kahn, Ingold e Prelog, também conhecida como nomenclatura CIP, né? Que é a primeira letra do nome de cada um. A gente vai utilizar as regras dessa nomenclatura para a gente nomear esses compostos, né? Que são enantiômeros entre si. Aqui no caso, a gente tem o butandoisol com a hidroxila para frente e na letra B, o butandoisol com a hidroxila para trás. Vejam que a gente marcou com um asterisco vermelho ali o centro estereogênico de cada composto, ou seja, é aquele carbono, é aquele elemento que está ligado a 4 ligantes distintos entre si. Tá? Esses dois compostos eles são imagens especular um do outro. Né? Então, a primeira coisa que é necessária, como a gente já falou antes, é identificar o estereocentro. A gente colocou ali um asterisco vermelho em cada um. O estereocentro é o átomo que está ligado a 4 grupos distintos entre si e, em geral, ele é identificado com esse símbolo, com asterisco. Além disso, é necessário identificar perceber quais os 4 ligantes estão conectados e ranquear esses ligantes. O critério desse ranqueamento é pelo número atômico. Vai se estabelecer agora quem tem a maior prioridade e quem tem a menor prioridade. Lembrando que a gente tem aqui o oxigênio, à esquerda um carbono, à direita um outro carbono, e lá para trás, que não está desenhado aqui, não está explícito, a gente tem um hidrogênio. O quarto ligante não representado, não explicitado aqui, do carbono com asterisco, é um átomo de hidrogênio. Então, vejam bem, na nomenclatura CIP, o critério que a gente usa para ranquear qual ligante vem com o número 1, qual ligante vem com o número 2, etc., é o número atômico. O número atômico ele é representado pela letra Z e ele se refere ao número de prótons de um elemento. Então, se a gente na tabela periódica, ele vai ser esse número no canto superior esquerdo de cada elemento. E para a gente ter uma ideia de qual elemento tem um número atômico maior que o outro, basta ver a posição do elemento da tabela periódica, né? A fila da tabela periódica. Né? O hidrogênio tem só um próton, na sequência vem o hélio com 2 prótons, depois o lítio com 3 prótons, o berílio com 4 e assim sucessivamente vai seguindo normalmente na fila aí da tabela periódica. Tá? Porque os elementos da tabela periódica estão organizados de acordo com o número atômico. Tá? E é muito importante falar mais uma coisa, não confundir o número atômico com massa atômica, porque massa atômica leva em conta não apenas os prótons, mas também os nêutrons. E isso pode levar a inversões na ordem da tabela periódica. Né? Então pode ser que antes venha um elemento mais pesado e posteriormente um mais leve. Tá? Então
Frisando, o critério para o ranqueamento dos ligantes é o número atômico. Então, primeiramente, a gente compara o número atômico dos 4 átomos ligados diretamente ao estereocentro, no caso do carbono, né? E a gente começa a ranquear esses átomos de acordo com o número atômico. É necessário, então, observar quem é o de menor prioridade e se esse de menor prioridade está posicionado para trás, porque é um dos critérios da regra CIP, né, por convenção, que o de menor prioridade esteja para trás. E aí sim a gente vai avaliar quem é o número 1, o número 2 e o número 3. Nesse caso aqui dessa molécula, o de menor prioridade e menor número atômico é o hidrogênio, já está lá para trás. Ótimo. O de maior prioridade é o oxigênio, porque o oxigênio tem um número atômico maior do que o carbono. E esses dois aqui são carbonos. Se os dois são carbonos, os dois têm o mesmo número atômico. Então ocorre um empate. E agora, quem é o número 2, quem é o número 3? Nessas duas possibilidades aqui. Isso tem que ser definido de alguma maneira, né? Algum critério também de desempate, que a gente vai ver agora a seguir. Então, quando ocorre um empate, o desempate a gente vai comparar o átomo seguinte aos que empataram. Ou seja, ligado aos carbonos que empataram, a gente tem, de um lado, um outro carbono, né? E do lado esquerdo a gente vai ter hidrogênios apenas, tá? A cada nível de empate, você segue para o átomo seguinte, buscando sempre o átomo com maior ordem de prioridade, ou seja, maior número atômico, em cada carbono e comparando os diferentes átomos de maior prioridade entre si dos dois lados. E quando há um desempate, então, um dos dois lados recebe a ordem de prioridade 2 e o outro será o seguinte, o 3. Ou seja, ali o ligante etila a gente vai ficar com a prioridade 2 e o ligante metila vai ficar com a prioridade 3. Se esse processo de desempate ele for repetido exaustivamente até o final da molécula e não houver desempate, isso vai estar indicando para você que há uma simetria. E, havendo essa simetria, não haverá quiralidade, portanto, tá? Então, assim, a gente chegou, então, resumidamente, a esse empate entre o ligante da direita e da esquerda, né? Os dois eram carbonos. Né? À direita, a gente seguiu adiante, tem um CH3, um carbono e 3 hidrogênios, e à esquerda, apenas 3 hidrogênios. Né? Então, a gente viu que desempatou para o lado direito, ficou com o número 2, e para o lado esquerdo, o número 3. E agora estabelecido a prioridade dos 4 ligantes, hidroxila como 1, carbono da etila como 2 e carbono da metila como 3, hidrogênio como 4, faz-se a ligação dos 3 de maior prioridade, 1, 2 e 3, com uma seta circular, né, com um movimento circular. E aí a gente observa se esses 1, 2 e 3 estão dispostos no sentido horário ou no sentido anti-horário. Nesse caso aqui, os 3 estão dispostos no sentido horário, né, vindo lá de cima, passando aqui pela direita, passando por baixo e vindo para a esquerda. Então aqui é o sentido horário, o sentido dos ponteiros do relógio. Né? Caso o sentido seja horário, a molécula é nomeada como R, do latim rectus. Caso o sentido seja anti-horário, a molécula é nomeada como S, do latim sinistros. No exemplo apresentado aqui, a molécula é R. Então a gente tem o R-butan-2-ol. Agora a gente já tem aqui na frente do nome um critério que diferencia esse butan-2-ol do outro butan-2-ol. Muitas pessoas usam como forma de memorizar R de relógio e S como sem relógio. Né? Isso é um macete, né? uma dica aí para quem quiser gravar isso com mais facilidade. A gente acaba gravando isso com o uso, resolvendo exercício e analisando várias moléculas. Quando a gente vai tentar analisar o segundo isômero, a gente vai ter um problema, pois o grupo de menor prioridade, aí no caso o hidrogênio, ele está para frente. E a gente viu anteriormente que, por convenção, o grupo de menor prioridade deve estar para trás para a gente utilizar a nomenclatura CIP. Uma maneira de resolver esse problema é pegar essa molécula e fazer um giro de 180 graus, por exemplo, no eixo vertical. Dessa maneira, a gente passaria a ter
a hidroxila para frente e o hidrogênio para trás. Tá? E aí a gente consegue numerar, dar as prioridades dos ligantes 1, 2 e 3, né? E fazendo essa seta curva, a gente verifica, então, que ela está girando no sentido anti-horário, então, portanto, esse é o isômero S do butandoisol. Certo? Outro método de fazer de dar esse nome do centro assimétrico, ao invés de rodar, de fazer essa rotação, é avaliar os ligantes de maior prioridade 1, 2 e 3, perceber que o ligante de menor prioridade não está para trás, está para frente, e por estar invertido em relação à posição que ele deve estar, a gente observa que os ligantes 1, 2 e 3 estão no sentido R e inverte essa nomenclatura. Né? Isso é interessante, isso pode ser útil em moléculas muito grandes e difíceis da gente redesenhar ela na outra posição. Né? Essa molécula é uma molécula relativamente pequena, como a gente viu no slide anterior, a gente facilmente desenha ela de forma invertida. Só que se essa molécula começar a ficar muito grande, rígida e com vários centros assimétricos, fica muito difícil ficar a cada centro assimétrico que tiver o hidrogênio para frente, a gente tem que ficar virando ela para lá e para cá. Então, é possível a gente fazer essa inversão na hora da nomeação do centro. Então, percebe-se que está no sentido 1, 2 e 3 R, seria R se o hidrogênio estivesse para trás, como o hidrogênio está invertido, ele é, na verdade, S, certo? Nesses casos, a gente pode adaptar o seguinte método, tá? Verifica no sentido que se encontra o giro, quando você tem o de menor prioridade para frente, tá? No caso aí apresentado, a gente teria, conectando os ligantes 1, 2 e 3, a gente teria um giro no sentido horário, né? Então, seria a configuração R. Você sabendo que a gente não está seguindo exatamente a regra CIP, né? Colocando o grupo de menor prioridade para trás, no caso ele está para frente, a gente inverte a leitura. Então, se a gente está lendo como se fosse um isômero R, ele vai ser, na verdade, o isômero com a configuração S. Tá? Esse procedimento ele é exatamente o equivalente a você pegar essa molécula e girar ela 180, colocar ela com a hidroxila para frente e o hidrogênio para trás. Tá? Então, assim, também... quando... Diga. Não vai. Eu ia falar que era equivalente a se imaginar atrás do slide. Mas fala. Quando o grupo de menor prioridade, ou seja, o grupo 4 está para frente, você pode mudar o desenho, né? O sentido da leitura, ou imaginar que você está enxergando ele por trás, né? São essas opções que você tem para utilizar quando você se depara com essa questão do grupo de menor prioridade estando para frente. Então, enfim, a gente tem aqui a diferença de nomenclatura entre os dois enantiômeros. Em relação ao slide original, onde a gente tinha os dois sendo chamados como butandoisol, agora um é R butandoisol e o outro é S butandoisol. Então, finalmente, as duas moléculas diferentes têm também nomes diferentes, né? Então, repare que, no geral, né, na maior parte do nome, os nomes são iguais, porque é um álcool com hidroxila no carbono 2 e que tem 4 carbonos na sua cadeia e a cadeia é saturada. Então, isso não vai mudar. O que vai mudar vai ser a parte do nome que diz respeito à estereoquímica, que no caso é a letra R e a letra S. E a gente tem mais um critério de desempate, né, que se refere às ligações duplas e triplas, né? Normalmente, a ligação dupla ela tem uma prioridade maior, né, do que a simples, né? Quando há empate, né? Tem carbono comparando com carbono, aí você vê qual tem uma dupla, a dupla vai ter maior prioridade em relação à simples, né? Então, aí no caso, a gente teria 1 sendo a hidroxila, 2 o grupo que tem a dupla ligação e 3 o grupo que só tem a ligação simples. Tá? E a tripla também, ela tem uma prioridade maior em relação à dupla, em relação à simples também. E aqui a gente tem o ligante 1, o que tem a tripla, o ligante 2, o que tem a dupla, e o ligante 3, o que só tem a ligação simples. E aqui
estamos vendo uma configuração S, né? No caso, as ligações múltiplas elas vão ser computadas como mais carbonos ligados, né? Aquele carbono anterior. A gente tem também moléculas com mais de um centro estereogênico, mais de um centro assimétrico, ou seja, mais de um carbono ou átomo com 4 ligantes diferentes. Nesse caso, o melhor é analisar a configuração absoluta de cada centro separado, podendo começar, por exemplo, pelo carbono 2. Aqui essa numeração 1, 2, 3, 4, ela está se referindo ao número dos carbonos na cadeia, né? Então o carbono da carboxila é 1, o carbono final aqui é o 4. Então a gente começa analisando pelo carbono 2. Né? No carbono 2, a gente tem essa situação. O nitrogênio é o grupo de prioridade 1. O carbono ligado com 3 ligações com oxigênio é o prioridade 2, pelo motivo que a gente já viu, né? Com ligações múltiplas ou mais de um átomo, vai adicionando prioridade. E aqui, esse outro carbono que tem um oxigênio apenas, ele vai acabar sendo a prioridade 3. Então, a gente tem 1, 2, 3, sentido anti-horário. O grupo de menor prioridade já está para trás, o hidrogênio. Então, esse carbono aqui tem configuração absoluta S. Agora, partindo para o outro centro assimétrico, a gente tem a hidroxila, oxigênio, carbono e carbono. O oxigênio ganha a prioridade 1. Entre os dois carbonos são iguais, né? Carbono e carbono empatam. O desempate agora, esse carbono tem um nitrogênio ligado nele e outro carbono. E aqui, esse carbono tem 3 hidrogênios. Então, os hidrogênios perdem para nitrogênio e para o carbono. Então, tem 1, 2, 3. Agora, orientados no espaço, no sentido horário. O grupo de menor prioridade está para trás, então beleza. Aqui é configuração absoluta R. Então a gente tem, né, a treonina, a L-treonina, que é um aminoácido, ela vai ter os centros, carbono 2 vai ser S e o carbono 3 vai ser R. Então esse é o ácido 2S, 3R, 2-amino, 3-hidroxibutanoide. Então esse nome vai ser construído aí, cada pedacinho se referindo a uma coisa, né? A cadeia carbônica, né? A presença de hidroxila, a presença de amino, os números localizadores de cada um desses grupos e aqui entre parênteses definindo qual é o centro assimétrico, a configuração espacial do centro assimétrico do carbono 2 e do carbono 3. Continuando aqui com os compostos com mais de um centro assimétrico, a gente tem o exemplo dos açúcares, né? Eles são compostos que podem ter vários centros assimétricos. A gente passa aqui alguns exercícios para identificar a configuração absoluta de cada centro estereogênico desses diferentes açúcares e com a observação de que não é necessário fazer a nomenclatura IUPAC desses compostos. Tá? A gente tem aqui na letra A um açúcar com 3 centros estereogênicos, na letra B um com 4, na letra C outro com 3 centros estereogênicos. Se vocês quiserem pausar o vídeo agora para tentarem resolver esse exercício e depois verem a resposta, a gente vai colocar a resposta em seguida. Aqui já aparece a resposta, né? Cada centro assimétrico assinalado a sua estereoquímica. Então, na letra A, né, o carbono número 2 é S, número 3 é R, número 4 aqui é R também. Aqui na letra B, o carbono 2 é R, o 3 é R, o 4 é S e o 5 é S. E aqui, o carbono 3, na letra C, o carbono 3 é R, o carbono 4 é S e o carbono 5 também é S. Né? Reparem que não é possível e nem é interessante você tentar adivinhar, né? Chutar, bater o olho e olhar se a hidroxila está para frente, se ela é R, se ela é S. Não é exclusivamente a posição da hidroxila que vai definir se o carbono se o centro é R ou S. Né? Repara que aqui a hidroxila está para baixo e lá para trás, e ela é R, e aqui ela está para baixo e para frente, ela também é R. Então, o que deve ser feito é estabelecer os 4, perceber os 4 substituintes, definir as suas prioridades e aí sim atribuir a estereoquímica. Os compostos não têm limites dos centros estereogênicos que eles podem possuir, não há limite.
A gente tem um exemplo aqui, o composto paclitaxel, que ele é comercializado com o nome Taxol. A gente pode ver que ele tem 11 centros estereogênicos. Estão representados aí 11 asteriscos vermelhos, né? Equivalentes aos seus 11 centros estereogênicos. E a gente costuma dizer que determinar a configuração absoluta de cada centro estereogênico desse é mais trabalhoso do que difícil, né? Porque se você pega a mão para fazer você consegue fazer todos os outros, né? Fica aqui o exercício, o desafio para aqueles que estejam mais interessados aí fazer a configuração absoluta de todos os centros estereogênicos aí do paclitaxel. Então, fazendo aqui um resumo, né, dessa questão de nomenclatura RS, da convenção da CIP, adotada pela IUPAC, né, os descritores estereoquímicos R de rectos, direita, e S sinister, esquerda, né, a gente tem aqui que os grupos de maior prioridade vão estar na ordem no sentido horário, 1, 2 e 3, vai ganhar a nomenclatura R, e se estiverem no sentido anti-horário, 1, 2 e 3 vão ganhar a nomenclatura S. Nos dois casos, o de menor prioridade, número 4, vai ter que estar para trás do plano do desenho, né, do slide, da folha de papel, do quadro, enfim. Então, definida a ordem de prioridade dos 4 ligantes, de 1 a 4, definir pelo número atômico dos átomos ligados. Em caso de empate, segue-se para o próximo átomo até que haja desempate de um dos lados. Orientar o substituinte de menor prioridade, número 4, para trás. Avaliar em qual sentido os 3 substituintes de maior prioridade 1, 2 e 3 estão dispostos. Se a ordem 1, 2 e 3 estiver em sentido horário, a estereoquímica é R. Se estiver em sentido anti-horário, a estereoquímica é S. Aqui tem um desenho do R gliceraldeído. Repare aqui que eu tenho o oxigênio vai ser o número 1, o carbono de aldeído vai ser o número 2 e o carbono ligado ao hidroxila vai ser o número 3. Então tem 1, 2, 3, sentido horário, a estereoquímica desse centro aqui é R. A gente viu então que no caso desse isômero do gliceraldeído, né, que o giro se dá no sentido horário, né, então, portanto, ele é R, né? A gente volta a representar aqui a molécula, né, de uma maneira mais tridimensional, vendo os 3 ligantes, né, que eles estão girando no sentido horário. E no meio a gente vê aqui a representação do ponto de vista do observador aí, representado por essa carinha sorridente, né? Isso aqui é meio que um spoiler do que a gente vai ver mais adiante sobre a projeção de Fischer, né? Que a projeção de Fischer seria observada do jeito que esse observador está olhando, né? A gente veria a molécula, se a gente fosse representar ela por traço, do jeito como ela está representada aí, a segunda molécula da direita para a esquerda, né? Segunda representação da direita para a esquerda. E simplificando isso, a gente teria a projeção de Fischer, que é essa última representação aí, né? Que seria o R-gliceraldeído. E a gente vai ver que a gente tem uma nomenclatura especial aí para a configuração absoluta de um dos centros estereogênicos quando a gente faz uma projeção de Fischer, que é quando um ligante que não o hidrogênio, a gente vê o lado que ele está, né? No caso ali a hidroxila, ela está para a direita, então esse seria o D-gliceraldeído. Se essa mesma hidroxila estivesse para a esquerda, seria o L-gliceraldeído. Então, lembrando, para a direita D, né, a gente consegue lembrar como direita, D de direita, e se estivesse para a esquerda, L, né, de left, que a gente, para memorizar aí do inglês, né, L de left, left é esquerda, gliceraldeído. Uma coisa importante da gente lembrar e pontuar aqui é que tem muita confusão entre o D maiúsculo e o L maiúsculo, que o Bruno acabou de falar, onde o D é relativo ao grupo de maior prioridade do último carbono assimétrico estar para a direita na projeção de Fischer, e o L maiúsculo dele estar para a esquerda na projeção de Fischer. É muito confundido com o D minúsculo, que significa sinal positivo no polarímetro, e o L minúsculo, que é sinal negativo no polarímetro, né? Então, por quê? Porque são as mesmas letras, né? D e L, só que maiúsculo e minúsculo. Então, são usadas as mesmas letras
mas a única similaridade é a referência em direita e esquerda, sendo as maiúsculas sobre a projeção de Fischer e as minúsculas quanto ao desvio da luz polarizada por moléculas solubilizadas e lidas num aparelho chamado polarímetro, aonde o desvio para a direita tem escala positiva, daí o D significar mais, e para a esquerda tem escala negativa, daí o L minúsculo significar menos. Essas propriedades são características de cada molécula e proporcionais à sua concentração, podendo ser utilizada como método qualitativo e quantitativo. Esse parâmetro é exclusivamente experimental, não podendo ser definido pela análise da estrutura, ou seja, não tem como, analisando uma estrutura, saber se ela vai ser D minúsculo positivo ou L minúsculo negativo. Eu tenho sim como definir se ela vai ser D maiúsculo ou L maiúsculo pela projeção de Fischer, ou se ela é RS, se cada centro é RS. Né? Então, não há correlação, concluindo, né? Não há correlação entre RS, regra e UPAC, que é dada para cada centro assimétrico, D maiúsculo e L maiúsculo, que é dado pela nomenclatura de Fischer, do último centro, né, da molécula, último centro assimétrico da molécula, e muito menos tem correlação com D minúsculo positivo e L minúsculo negativo quando eu falo de polarimetria. E falando um pouco de polarimetria e rotação óptica, né? A gente tem aqui novamente o gliceraldeído, o R-gliceraldeído, que também é o D-gliceraldeído na projeção de Fischer. E quando a gente coloca ele no polarímetro, ele faz um desvio da luz planopolarizada para a direita, equivalente a 8,7 graus. Já o S-gliceraldeído, que também é o L-gliceraldeído, porque a hidroxila está para o lado esquerdo na projeção de Fischer, ele é também o menos gliceraldeído, né? Ou L minúsculo gliceraldeído, porque o desvio da luz planopolarizada dele é de menos 8,7. Vejam que o desvio da luz planopolarizada em módulo é igual, né? A diferença é que um desvia para a esquerda e o outro desvia para a direita. Tá? Toda molécula quiral ela vai apresentar uma leitura diferente de zero no polarímetro. Tá? E o seu enantiômero vai mostrar o mesmo valor de leitura com sinal invertido, exatamente o que eu tinha falado antes. Tá? Quando a gente emite luz, por exemplo, uma lanterna, a luz sai em vários planos. Né? Um polarímetro ele tem um prisma que é tipo um filtro, né? Que faz essa luz sair num plano só. Tá? No caso, o plano que vai sair vai ser na vertical. Então, essa luz é emitida, a gente coloca uma amostra dissolvida num solvente, normalmente a gente faz assim, né? E esse tubo onde é colocado a amostra tem um caminho óptico, né? Um caminho por onde a luz atravessa, e a gente vai ver que esse plano da luz, ele gira para um lado ou para o outro, dependendo se aquele é um enantiômero mais ou menos, né? Então, assim, a rotação observada no aparelho, né, ele vai ser resultado de uma equação, né, que a gente vai multiplicar a rotação específica, que é uma rotação tabelada, tá? A gente pode encontrar nos livros para onde gira determinados compostos no polarímetro. O caminho óptico, que é esse caminho que eu falei, onde a luz atravessa, né, a amostra, e a concentração da amostra. Então, tanto a concentração quanto o caminho óptico vão influenciar nesse valor que a gente vai observar no polarímetro. E, é claro, a rotação específica também vai influenciar. E aí a gente consegue chegar a essa rotação específica através dessa equação, né? A gente tendo a leitura observada, sabendo a concentração e o caminho óptico, a gente obtém a rotação específica e confirma na literatura se está batendo ou não com o que foi descrito. Então, apesar de improvável, é possível ter uma mistura de duas ou mais substâncias com diferentes rotações específicas e em diferentes concentrações, fornecendo uma mistura com leitura zero no polarímetro. Nem por isso ela seria uma mistura racêmica. Mas toda mistura racêmica obrigatoriamente terá leitura zero. O que é uma mistura racêmica? A mistura racêmica é a mistura que tem 50% dos dois enantiômeros possíveis. Então você vai ter 50% de enantiômero que vai desviar para o lado positivo e 50% que vai desviar do lado negativo. Se eles estiverem na mesma proporção, 50% cada um,
os dois desvios vão se anular e a leitura final vai ser zero, né? Um exemplo que a gente pode observar prático, né, em diversas embalagens, por exemplo, de alimentos, como biscoitos, é a existência do chamado açúcar invertido na embalagem, né? A sacarose é um disacarídeo que tem uma leitura positiva no polarímetro. Quando a sacarose passa por uma hidrólise e esse disacarídeo passa a ser uma mistura, 50% de cada um dos monossacarídeos, 50% de glicose e 50% de frutose, a gente passa esse somatório aqui, deixa de ter um sinal positivo e passa a ter um sinal negativo. Então, esse termo açúcar invertido significa essa inversão no sentido da leitura do polarímetro entre a glicose e a frutose conectadas, formando o disacarídeo e sacarose, e elas separadas, porém em proporção 1:1, né, 50% de cada uma. Essa inversão aqui faz com que a leitura se inverta. E essa estratégia é usada porque os dois monossacarídeos separadamente, eles têm um poder adoçante, edulcorante, né, maior do que quando ligados. Então eu tenho a mesma quantidade de açúcar adicionado, porém eu tenho agora um sabor mais doce. Ou, para ter o mesmo sabor doce, eu consigo botar menos carboidrato, colocando a mistura dos dois monossacarídeos, do que botando o disacarídeo anterior. Bom, pessoal, era isso. Com isso aqui a gente termina nossa aula 2 de estereoquímica e a gente coloca aqui sempre algumas sugestões de referência de consulta para livros, e a gente recomenda aqui o livro de Química Orgânica de Silva e Colaboradores, né, da editora GEM. A gente também recomenda o livro Solomons, o McMurray, o Klein, o Carey. Todos eles têm título Química Orgânica, tá, pessoal? O Aringer e o Clyden. E livros específicos sobre o assunto estereoquímica, a gente tem aqui Estereoquímica e Análise Conformacional de Juariche e Colaboradores. Então era isso, muito obrigado. Aqui a gente também tem alguns canais do YouTube, alguns programas, aplicativos, perfis no Facebook e alguns perfis no Instagram e algumas hashtags. Né? Sigam, a gente queria agradecer aqui a vocês pela audiência e pela atenção. Se puderem, sigam a gente nas redes sociais, no Instagram, no YouTube e também no Facebook. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado, e curtam, compartilhem, ajudem o algoritmo aqui para a gente chegar a mais gente, e até a próxima aula.